tô com uma parente com câncer em estágio terminal. O que posso para aliviar as dores delas que estão cada vez mais fortes? Se você já tiver essa formação, eu sugiro que você trabalhe com a reflexologia podal. A reflexologia podal traz inúmeros benefícios para pacientes com câncer, tá? É muito interessante e vai te dar muitos bons resultados. Você vai se surpreender. Bom dia. Para alcançar as mulheres, consigo só com a relaxante? Andriele, para ser bem sincero com você, eu acredito que para conseguir atender bem o público feminino, vale a pena também aprender a drenagem linfática, tá? A drenagem linfática também vale a pena você aprender. Aí, em termos de técnicas de recursos, eu pensaria em algo facial, em relaxante, sim, né? Com certeza, drenagem linfática e reflexologia podal. Se você tiver essas 4 técnicas, eu acho que você vai conseguir dar conta de toda a demanda, praticamente, tá? Dá para começar sem maca? Eu já respondi algumas vezes essa pergunta, tá? E eu não gosto muito dessa pergunta, mas eu não sou a favor de você atender massagem na cama do cliente. E eu já recebi várias vezes massagem no futon, no chão, sem maca, com dor no pescoço. E não que receber massagem num tatame, num futon, não seja gostoso, mesmo porque também eu tenho. Mas, quando a pessoa tem dor no pescoço, é um incômodo muito grande e a dor piora. E na hora que você vai fazer o apoio assim com a mão para poder liberar o pescoço para a pessoa fazer a massagem, por mais que você apoie num travesseiro, alguma coisa assim, não é confortável. Tá? Eu tive a impressão de que minha dor no pescoço estava piorando em vez de melhorar. Aí é uma sensação pessoal. Eu gostaria até que vocês experimentassem isso. E isso faz a diferença na vida da gente. Quando a gente recebe massagem, se você quer saber realmente se faz diferença ter uma maca ou não, tá? Vai receber uma massagem num lugar que não tem a maca. E você tendo dor no pescoço. E verifique se é bom ou não. Né? É a mesma coisa que eu falar assim, a gente vai no mecânico, né? Vai numa borracharia, por exemplo, que eu tive que fazer esses dias, fui trocar o pneu. E se o cara não tem a ferramenta, será que ele vai conseguir trocar o pneu rápido? Né? Como é que vai ser? Ou um marceneiro vai fazer um armário, não tem uma serra, não tem uma furadeira, será que ele consegue fazer rápido com uma serra com a mão, ou uma serra elétrica, né? Como é que é o trabalho disso tudo? Então isso faz toda a diferença. Nós, profissionais, massoterapeutas, precisamos ter os nossos equipamentos. E se você for ver bem, a quantidade de equipamento que a gente precisa comprar não é cara, não é absurda. Imagine um dentista recém-formado tendo que montar um consultório. Um fisioterapeuta recém-formado tem que montar um consultório. Nós, massoterapeutas, temos que ir formado com montar um espaço próprio, é muito mais barato, é muito mais fácil. Tá? Então, tudo bem. Provisório, com planejamento, por um tempo, beleza, não tem jeito, atenda, lógico que atenda, mas se programe, tá? Faça um planejamento para que você tenha uma maca o mais rápido possível, porque isso é que vai fazer você crescer e ter uma visão mais profissional do seu trabalho. Os clientes terem uma visão mais profissional do seu trabalho, tá bom? Minha mãe está com trombofilia. Pode ser feita a massagem linfática? Está inchando muito. Com certeza pode sim. Inclusive, nesses casos, assim, uma das técnicas mais indicadas é a própria drenagem linfática, tá? Pelo inchaço. Lógico que a questão da postura dela, sempre com as pernas elevadas, também vai ajudar. Agora, a trombofilia, né, é aquela questão de que você tem também que tomar um anticoagulante, às vezes, né, um medicamento. Então, só toma cuidado com a pressão. Mas a drenagem linfática por si só, ela é mais leve. Então, não tem problema nenhum, tá bom? Tem que fazer a técnica original. Não essas outras meia boca aí que fica fazendo drenagem muito mais forte, tá bom? Bom dia, Sensei. Me ajude em relação aos valores para empresas com Quick Massage. Tem pessoas pedindo
e passei o valor de R$ 2 por minuto, mas não sei se cobrei da forma correta. Bom, eu acredito que para ter chegado nesse valor e estar falando comigo é porque você já assistiu algumas aulas minhas e eu sugiro isso, tá? Eu sugiro mais ou menos esse valor. Agora, o que você tem que pensar é o seguinte: a média do valor, né, bacana, eu acho que é essa regra mesmo, tá? R$ 2 o minuto. Só que se você vai numa empresa que tem muitos funcionários, às vezes você tem como baixar um pouquinho esse valor para 1,50 ou 1 para 1, né? Dependendo da quantidade, porque aí você vai ter lucro no volume, na garantia de atendimento. Agora, lógico que se for numa empresa pequena, né, para otimizar o seu tempo, para valer a pena, às vezes você tem que cobrar até R$ 3, dependendo da distância, do deslocamento, né? Mas é mais ou menos isso aí. Eles não te passaram a resposta ainda, por isso que você está perguntando para mim, ou você passou recentemente o orçamento e ainda está esperando uma resposta deles. Ou a sua resposta já foi negativa. Eu fiz o espaço na sala do meu apartamento. Tranquilo também, Rogéria. Eu tenho vários alunos que também fazem isso, tá? E é bem sossegado. O que você precisa ter cuidado é realmente só para na hora que você está atendendo o cliente não ficar entrando, saindo, tocando campainha, tocando interfone, porque são barulhos que incomodam, que atrapalham o relaxamento. Tendo esses cuidados ali naquele momento é tranquilo, tá? É tranquilo. Dá para a gente fazer o nosso espaço ali, isso ajuda bastante, né, o nosso trabalho, né? Professor, quem tem hérnia de disco pode fazer massagem? Tem contraindicação ou tem indicação de alguma massagem própria? Quem tem hérnia de disco precisa fazer massagem, Tsuru. Precisa fazer massagem, tá? E lógico que todas as massagens têm uma certa indicação para hérnia de disco, mas a que eu uso e que eu mais gosto é a técnica do shiatsu. Precisa ter cuidados especiais, precisa ter cuidados especiais. Quando o paciente chega com uma hérnia de disco muito aguda, em crise, que está travado, que ele não consegue andar, às vezes a gente precisa fazer alguns procedimentos antes para aliviar e diminuir essa dor, promover uma certa analgesia, tá? Para que depois eu consiga aplicar as massagens em si. Então, fazer alguma tração, fazer uma ventosa, fazer uma sangria, alguns procedimentos mais de emergência para aliviar a dor e depois fazer a técnica da massagem, tá bom? Prof, me diga qual massagem posso fazer para aliviar dores de alguém com câncer em estágio final, pois está sentindo uma dor. Na minha humilde opinião, pelo que eu tenho pesquisado de artigos científicos em pacientes oncológicos, é a reflexologia podal. O que tem dado mais resultado, o que tem dado mais melhora de alívio de dor, de qualidade de vida, de melhora de sono, inclusive, tá? Em pacientes com câncer, é a reflexologia podal, tá bom? É a reflexologia podal. Quando a pessoa vai fazer massagem e está reclamando de dor, como saber quantas sessões devo fazer para o cliente quando o cliente está se queixando de dor? Regina, essa é uma pergunta muito capciosa, muito complexa, que eu não vou conseguir te responder aqui, mas eu vou tentar te dar um rumo, tá? Sempre que uma pessoa chega com muita dor, a gente tem que só entender se essa dor ela é recente, ela é aguda ou se ela é crônica. E aí a gente já tem dois parâmetros. Se ela é crônica, se ela é antiga, se ela já acompanha essa pessoa há muito tempo, isso significa que vai ser mais difícil de tratar essa dor. Quando ela é aguda, geralmente ela é mais recente e geralmente a gente consegue resolver ela mais rápida. Existem exceções? Lógico que existem exceções. Essa regra é absoluta? Lógico que não é absoluta, mas tem um parâmetro. Então a gente sempre vai baseando nesses parâmetros que a gente tem, nesses nortes, nessas dicas, tá? Então se ela for mais aguda, aí vale a pena a gente tentar fazer com que ela realmente venha mais vezes e que possa vir até às vezes 2 vezes por semana. 2 vezes por semana, tá? Porque a chance da gente conseguir resolver e gerar um resultado para ela vai ser muito maior. E geralmente eu falo assim, ó, vamos fazer 4 sessões seguidas
tá? E aí a gente reavalia o resultado. E sempre faça com que ela entenda a dor que ela está sentindo antes da sessão e após a sessão. E depois relembre ela como que era a dor dela lá na primeira sessão e depois após a quarta sessão. E aí faça um comparativo. E aí, por exemplo, ela fala para você, nossa, eu estava sentindo dor 8 quando eu cheguei aqui lá na primeira sessão. E hoje, após a quarta sessão, eu estou com dor 1, 2. Estou sentindo dor, mas ela praticamente não me impede de fazer mais nada. E aí ela mesmo vai conseguir enxergar essa diferença, entendeu? Então isso é fundamental. E agora, quando a dor é crônica, a gente pode seguir com essa mesma proposta, mesmo porque também vai demorar mais ter resultado, e a única coisa é que eu não vou propor para ela vir 2 vezes na semana. Eu vou propor para ela vir a cada semana ou a cada 15 dias, tá? Mas por quê? Para que ela consiga ter uma frequência, porque a frequência da massagem para ela vai ser mais importante do que ela ver muitas vezes logo de cara. Então, ela vai vir mais vezes, só que num período mais longo, mais prolongado. Esse é o ideal. Então fala para ela, você vai precisar vir fazer muitas sessões, mas vamos reavaliando de 4 em 4. E o que fica melhor para você? Você consegue vir uma vez por semana? Se ela conseguir vir uma vez por semana, perfeito, bacana. Se ela não conseguir vir, você consegue vir a cada 15 dias? Se ela conseguir vir a cada 15 dias, ótimo também, tá? Vai ser muito bom. Isso é o que a gente tenta preconizar e fala assim, ó, vamos fazer uma sessão agora, aí você avalia ela, conversa, verifica quais são as queixas delas, o que está incomodando ela, quanto que está o nível de dor dela de 0 a 10 e anota tudo isso para depois comparar daqui 4 sessões. E aí ela vai verificar se o seu trabalho realmente melhorou ela ou não. Entendeu? É assim que eu trabalho, pelo menos, tá bom? Bom dia, prof. Ontem peguei um susto. Fiz uma quick massagem em uma senhora que estava com a escápula meio blocada. Quando eu fiz a pressão no ponto, a escápula e o braço dela perdeu força. Daí ficou muito... Me finaliza aqui, Ana. Ó, nesse caso, assim, quando tá muito tenso, não tem problema, tá? Não tem problema. Você tem que ir soltando, mas vai mais devagar. E sempre com uma pressão controlada, perguntando para a pessoa como é que está a pressão, tá bom, Ana? Prof, comprei meus equipamentos de segunda mão, preço muito bom. Que bom, é isso daí, tá? Tem que ir procurando o que a gente acha. No marketplace do Facebook, aí na sua cidade, se você digitar maca de massagem portátil, muitas vezes você consegue achar, tá? Até respondendo ali, ó, onde posso comprar minha maca portátil? Procura primeiro usadas em bom estado no marketplace aí do seu Facebook, tá bom? E digita lá maca portátil. E você vai, muitas vezes você vai conseguir achar. Se não, me manda um direct também, que aí eu te oriento melhor, tá bom? O senhor poderia me dizer quais pontos como aplicar? Bom, primeiro de tudo, não tem protocolos. Você tem que pensar. Pensar de que maneira? Pensar de acordo com a queixa do seu cliente, tá? Então a gente tem lá, você já deve ter conhecimento dos pontos dos pés. Então, de acordo com as dores, os problemas que ele tiver, é ali que você vai se dedicar mais tempo nos pontos, entendeu? De acordo com o tipo de câncer dele, é o que você vai se dedicar mais nos pontos. Entendeu, Helenir? Qualquer coisa me manda aqui mensagem de novo, mas eu quero que você saia daqui entendendo. Espero ter te ajudado. Não tem como eu te dar um protocolo. Por quê? Porque cada pessoa vai ter um tipo de queixa diferente. Mas você tem que entender como que você vai descobrir quais são esses pontos. E é dessa maneira, de acordo com a queixa, de acordo com o tipo de câncer, de acordo com os fatores que envolvem esse tipo de câncer, de acordo com os órgãos que são afetados por esse tipo de câncer, tá bom? Ana Carolina, é normal fazer massagem e no dia seguinte acordar dolorido? O que pode ter acontecido? Bom, pode acontecer sim, né? Existe aquele fenômeno de Mencken, que a gente chama,
que é um fenômeno que faz com que até 48 horas após a massagem, você esteja ainda sofrendo o efeito da massagem. E aí pode sobrar alguma dor também, tá bom? E aí você pode orientar ele a fazer o quê? Tomar um banho quente, fazer bolsa de água quente, fazer alongamentos para aliviar essa sensação, tá? Mas é normal e pede para guardar até 3 dias. Se depois de 3 dias continuar doendo muito, pede para ele voltar para você fazer uma massagem de novo e verificar se não foi muita pressão mesmo, se não está inflamado, e aí depois para você qualquer coisa encaminhar para o médico também, tá bom? Se formos usar a pistola de massagem, o ideal é antes ou depois do shiatsu, por exemplo? Eu gosto de usar, César, depois do shiatsu. Porque aí é só como se fosse um acabamento, uma finalização da minha massagem. Como a pistola de massagem ainda é mais leve que a minha mão, tá? Eu gosto de fazer no final, tá bom? É correto dizer que a massoterapia é a terapia que usa a massagem como instrumento? Que usa a massagem como recurso terapêutico, tá? Que usa a massagem como recurso terapêutico, isso mesmo, tá bom? O César perguntando, combinei com uma casa de repouso para idosos, treinar as manobras. Perfeito, né? Vai ter muitos clientes e você vai ver o quanto você vai conseguir ajudar essas pessoas, né? Daqui a um tempo você vai até se especializar em idosos aí de repente, né? Vai ser o seu nicho, atender idoso. Você vai ver como que é gratificante e como é bacana, tá ok? Pode alongar o músculo inflamado? Não, tá? Tem que esperar diminuir o processo inflamatório, né? E aí geralmente demora 2 a 3 dias, tá? 2 dias para melhorar o processo inflamatório. Olá, prof. Na ventosa, uso óleo para dor. Como fazer para a ventosa ficar no local? Porque com o óleo ela cai. Só você aumentar a intensidade de pressão, aí ela não cai não, tá? Pode ficar tranquilo, ela não cai não. Deveria fixar. Se você fizer 2, 3 bombeamentos, não tem como ela não cair, mesmo usando óleo. Tem prova, uma senhora tinha levado uma queda de uma semana. Eu tive a calma, mas dentro de mim fiquei com muito medo, porque a senhora não conseguia, por alguns segundos, comandar o braço. Ah, entendi. Por causa da dor, né? Acabou. Mas às vezes foi por muita pressão mesmo, tá? Foi alguma compressão. Ou tem que verificar, como ela teve uma queda, de repente tem alguma alteração no pescoço. E aí tem que encaminhar para o médico mesmo, tá, Ana? Tem que encaminhar para o médico mesmo, tá? Observei o uso de jaleco com manga comprida. Isso não atrapalha? Bom, pode atrapalhar algumas pessoas. Ó, eu particularmente só uso com manga curta, tá? Mas você pode estar usando com manga comprida sem problema nenhum. Ainda mais às vezes o dia está mais frio, né? Pode estar usando manga comprida também, não tem problema não. Desde que ele tenha mobilidade, espaço, né, para mexer, é tranquilo. Prof, sabe me dizer se o massoterapeuta e algum tipo de doutor? É algum tipo de doutor? Não, na verdade o massoterapeuta, ele é um profissional da saúde. Agora, lembra aquilo que a gente disse, né? Doutor é para quem? É para quem fez doutorado, fez pós-graduação, mestrado e doutorado, tá? Mas, popularmente, as pessoas que trabalham na área da saúde têm utilizado o termo também. Mas não precisa, tá bom? Só colocar massoterapeuta do jeito que você pôs ali tá ótimo. A Dayana Ponto dos Santos, bom dia. Qual o tempo máximo que podemos deixar as ventosas agirem? Eu costumo deixar pelo tempo de 8 a 10 minutos. Dependendo do caso, quando eu conheço o cliente, sei da situação, avaliei antes a pele, posso deixar até 15 minutos, tá bom? Mas vai depender do condição da pele, da avaliação da pele do seu cliente. Quando me surgem bolhas, depois de se tirar as ventosas, o meu professor do curso falou que devia abrir as bolhas, usar um creme cicatrizante. Elas surgem por erro do meu procedimento? Rodolfo, realmente assim, existem as possibilidades de surgir a bolha. A princípio, não é legal surgir a bolha,
Por quê? Porque realmente vai gerar um incômodo muito grande no seu cliente. E se ele não cuidar, porque é como se fosse uma bolha de queimadura, tá? E aí forma uma bolha, você tem que realmente furar, tirar o líquido e passar um creme antes que dizendo. Só que não adianta só você passar isso. Você tem que orientar o seu cliente a fazer toda a higienização, a sempre estar cuidando desse machucado. Por quê? Porque se ele não cuidar, se ele não fizer uma limpeza sempre, uma desinfecção, passar lá o que antigamente a gente falava metiolate, né? Ou uma pomada, um nebacetim, tá? Ele vai o quê? Ele vai poder infeccionar. E se infeccionar, aí é um pepino grande, tá bom? Então a gente tem que ter cuidado em relação a isso. Agora, isso não quer dizer que não tem risco nenhum. Lógico que tem um risco, tem que tomar cuidado. E, na maioria das vezes, é porque a gente errou no tempo de acordo com a pele do cliente. Então, se for uma pessoa mais idosa, com uma pele mais fina, um paciente oncológico com uma pele mais fina, mais desidratada, ressecada, a chance de dar uma queimadura, uma bolha, é maior. E aí a gente tem que deixar menos tempos, de 5 a 8 minutos no máximo, tá? Prof, sobre o nicho. Eu que escolho ou os meus atendimentos definem? Pode ajudar a esclarecer essa dúvida? Boa pergunta, Nanda. Na verdade, assim, existem as duas situações, tá? Existem as duas situações. Vamos lá. De modo geral, você pode estar escolhendo o seu nicho. Por quê? Porque o seu nicho geralmente vai ser aquele público que você vai atender que você tem mais afinidade, que você tem mais conhecimento, tá? Mas às vezes a gente acaba sendo levado, ainda mais você, por exemplo, que já tem uma carreira, você já tem uma clientela, isso acaba te levando, né? E se você está gostando daquilo que você está fazendo, ótimo, você pode de repente adotar isso como nicho. Agora, o mais importante no nicho é você se aprofundar nele, entender de fato ali as dores deles e começar a trabalhar em cima disso, tá? E se você tem realmente afinidade por esse nicho pelo qual se encaminhou os seus atendimentos, se aprofunde nele, porque vai valer a pena, né? Você vai estar meio caminho na frente já. Então, é muito bom nesse sentido, tá bom? Porque, no fundo, o nicho tem que ser aquilo que a gente tem prazer em estudar, prazer em atender, prazer em trabalhar, prazer em conversar sobre esse assunto, sobre esse nicho, sobre esse tema, tá bom? Por isso que a gente tem que ter essa afinidade, né? A princípio, né? Tá ok? Professor, existe possibilidade de algum momento... Não... Possibilidade de algum problema se ficar muito tempo com a ventosa-terapia, como a necrose? Sim, com certeza tem, tá? Com certeza tem. Necrosar ali na hora, sim, é mais difícil. Mas pode dar bolha de queimadura, que pode dar uma infecção, que pode dar uma necrose, tá? Então, uma dica para paciente com vertigem. Tem usado a reflexologia podal. Áreas dos sinos. A reflexologia podal pode ser usada, mas eu acho que quem tem vertigem tem muita associação com dor no pescoço. Então, a própria quick ou shiatsu, na região CA, a vertigem nessas pessoas, tá bom? Vale a pena pensar nisso, no pescoço. Dor no pescoço pode levar a tontura, cervicalgia, tá? Tem muitos estudos fazendo essa relação entre as duas queixas. Então, a gente, como másculo, que trabalha ali o pescoço, pode trabalhar ajudando a aliviar bastante essa pressão na região do pescoço, tá bom? Fiz uma massagem na lombar da minha irmã. Primeiro momento em que ela estava travada, consegui recuperar bem os movimentos dela, porém, posteriormente, a dor voltou muito forte. O que posso ter feito errado? A princípio, né, você pode ter feito com ela inflamada ainda, e aí deu uma melhoradinha, mas depois reinflamou, tá? A princípio, tem várias coisas que podem acontecer, mas como foi recente, pode ter sido isso, tá? Agora, se voltou muito forte a dor na lombar, tem que verificar qual que é o movimento que está doendo para você tentar fazer um movimento contrário a ela. Ou encaminha ela para um fisioterapeuta e para o médico agora e pergunta para ele, de acordo com a avaliação dele, o que aconteceu
que eu acho que ele vai poder te ajudar melhor. É que distante assim, sem avaliar, sem palpar, sem conseguir ver o que aconteceu, fica mais difícil de eu dar uma opinião em relação a isso, tá bom? Prof, quantas sessões para tratamento para enxaqueca na Quick? Vai perguntando por sessões. Geralmente, a gente nunca consegue ter exatamente quantas sessões são necessárias, tá bom? Mas aquilo que eu falei para vocês, sempre propõe 4 em 4 avaliações, né? De 4 em 4 sessões. Aí fala assim, ó, vamos fazer 4 sessões, vamos verificar como é que vai estar resolvendo, tá? Como é que vai evoluir, para a gente saber o que vai fazer mais ou não. Muitas vezes precisa de mais sessões, tá? Mas a partir de 4 é um número bom, o pessoal aceita isso, entende isso, tá bom? E vale a pena a gente pensar nesse aspecto para depois fazer uma reavaliação. E aí a pessoa vai aceitar melhor essa sua resposta, tá bom? Meus clientes estão até roncando nas minhas massagens, saí totalmente sem dor, estou muito motivado. Que legal, Tadeu, parabéns, viu? Parabéns pelo sucesso aí. Roberto, Marcelo, no sábado à tarde, atendi uma jogadora da seleção brasileira, 3 horas de sessão. Ela ficou muito feliz e muito satisfeita. Que legal, Luiz Alberto, que legal, parabéns, viu?